De volta com o nosso Você Bonita e hoje a gente vai falar de um assunto super interessante. Hoje é o Dia Mundial das Doenças Raras e a gente convidou para esse papo a doutora Tânia Bachega, que é endocrinologista e presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Prazer, Carol. viu, em recebê-la para a gente falar de um assunto tão interessante que eu acho que, né, a gente até fala pouco, né, e entender até que ponto a gente pode agir de forma preventiva e até prévia antes de alguns diagnósticos. Mas a gente preparou um VTzinho de abertura para a gente ter ideia dos números e o porquê dessa data tão importante. Olha lá. No dia 29 de fevereiro, celebramos o Dia Mundial das Doenças Raras, data criada em 2008 pela Organização Europeia de Doenças Raras, com o objetivo de conscientizar a população mundial sobre a existência e a importância da divulgação de informações sobre as mais de 7.000 patologias raras que existem no mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, doenças raras são aquelas que afetam até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos, ou 1,3 a cada 2.000. Estima-se, de acordo com o Ministério da Saúde, que há cerca de 13 milhões de pessoas no Brasil com alguma condição rara de saúde. Em todo o mundo, são cerca de 300 milhões de casos raros e entre 6.000 e 8.000 tipos de doenças diferentes conhecidas, caracterizadas como condições de saúde, geralmente crônicas, de baixa prevalência na população. Não há como prevenir que uma pessoa nasça com uma doença rara, mas há como providenciar o tratamento adequado para que possam viver com qualidade. Aí, doutora, bem-vinda. E, de fato, eu queria abrir o nosso papo te perguntando o quanto uma data como essa, colocar ali, né, o Dia Mundial de Doenças Raras, é importante para essa conscientização. Porque, muitas vezes, a gente só vai buscar ajuda, né, e, de fato, quando algum sintoma aparece, quando alguém na família descobre algo, então, enfim, fica aquela questão hereditária, genética, né? Mas, de fato, qual é o grande objetivo? Então, uma data como essa é uma oportunidade da mídia nos ouvir e difundir para a grande população, para difundir a informação em massa. E com isso você consegue educar a população, chamar a atenção dos profissionais de saúde para essas doenças raras e dos legisladores, para que tudo contribua para o diagnóstico precoce. Então, hoje é o Dia Mundial de Conscientização da existência das doenças raras. E, doutora, esses sintomas que muitas vezes aparecem, eles podem ser confundidos com doenças comuns, enfim, pontuais? Perfeito. Existem dados de levantamentos nacionais que a média de idade ao diagnóstico dos pacientes com doenças raras, eles demoram de 5 a 7 anos. Nossa, é bastante. Muitas vezes os sintomas são inespecíficos, que não chamam atenção para aquela doença. E, frequentemente, quando o diagnóstico é feito, eles já possuem graves sequelas que poderiam serem evitadas. Então, a média do diagnóstico no Brasil ainda é muito tarde. E, geralmente, eles passaram por 9 a 10 especialidades diferentes. Meu Deus, é um problema. Essa semana a gente falou a respeito de fibromialgia. E acaba sendo até semelhante essa questão, né? Do quanto é uma doença sensível e difícil diagnóstico exatamente por não ter ali um exame que comprove, que mostre. E aí, logo então, né, emendo essa pergunta. Quando a gente fala das doenças raras, esses diagnósticos também são difíceis porque muitas vezes não há essa comprovação ali. Enfim, é clínico, mas ao mesmo tempo a gente não tem aí exames específicos? Vai depender da doença, né? Nós temos aproximadamente de 6.000 a 8.000 doenças raras. Aproximadamente 75% delas têm uma origem genética. É claro que muitas têm sinais no exame físico que chamam a atenção, outras não.
Então, já existem, para muitas, testes bioquímicos no sangue, de dosar proteínas, de avaliar as enzimas, o funcionamento, ou mesmo o exoma, descobrir os erros, né, no DNA. Hoje em dia, o exoma tem na prática clínica com preços cada vez menores. E algumas ainda estão sendo conhecidas, otimizando o diagnóstico, né? Então, a gente não pode generalizar que o método diagnóstico é difícil. O grande problema hoje, falta uma educação na academia dos profissionais de saúde quando pensar em doença rara. Entendi. Então, o meu ponto de vista como sociedade, né, que o MEC deve atuar mais na formação dos profissionais. Porque, Carol, a gente está falando da doença rara. Esses pacientes são raros, então eles merecem ser negligenciados? Não. Concordo. É raro frente a um diabetes, a uma hipertensão, mas nós temos aproximadamente 13 milhões. Esses pacientes não bem cuidados não só têm um impacto na saúde daquela família, no bem-estar, mas tem um impacto no SUS, o paciente sequelado. Sem dúvida. Então, é o impacto financeiro, né, que para todos, né, no final das contas. Mas, doutor, eu vou fazer o seguinte, eu vou te deixar uma pergunta, já que você citou a questão de alguns exames hoje possíveis, né? E a gente vai falar do teste do pezinho, que é tão importante. Então, as mamães aí têm aí um conhecimento, mas eu acho que a gente tem que falar e entender exatamente a importância dele. E até deixo uma outra pergunta. Se essas doenças raras, elas são mais comuns nessa fase, né? Na infância, será? Como é que a gente entende tudo isso? Volto já. E vocês têm uma questão aqui, uma pergunta para a doutora. Hoje a gente está falando do Dia Mundial de Conscientização das Doenças Raras. Vamos falar um pouquinho do teste do pezinho, que é tão importante, mas também entender até que ponto essas doenças raras, então, são mais comuns nessa fase aí, né, da infância, doutora. Então, o teste do pezinho é uma ferramenta ótima para se diagnosticar precocemente doenças raras que têm uma frequência importante numa população. Tá. Que se manifestam precocemente no desenvolvimento e que, se o pediatra examinar, ele não vai identificar, enquanto o bebê está saudável, que ele tem aquela doença. Entendi. Então, dependendo do acordo, da triagem, do teste do pezinho privado, com o convênio ou com os pais, se pode diagnosticar muito mais do que 100 doenças do teste do pezinho. Olha só. E no SUS, ele é coletado na maternidade quando a mãe fica internada 48 horas. Quando a alta é precoce, por falta de leitos, que a mãe tem alta com 24 horas de vida, a mãe tem que levar o bebê na UBS. E é aí que a gente precisa fazer para a população um trabalho de educação contínua. Entendi. Porque a mãe olha o bebê, está normal, mas ela não tem babá. Ela acordou a noite toda para amamentar, ela está com ponto, ela está com dor, ela não tem carro. Então, a mãe precisa ser informada no pré-natal, ao nascimento, que o teste do pezinho é importante para ela levar o bebê. Pode ser colhido depois? Pode, mas o exame vai ser enviado, se for o calcanhar do bebê, põe gotinha de sangue no papel, o papel vai fazer o exame. Tá. Esse papel tem que ir para o laboratório do SUS. Um teste do pezinho positivo é suspeito, não é definitivamente alterado. Tá. O bebê tem que ser chamado rapidamente. Então, tem mãe que mora no bairro X, quer nascer na maternidade Y, dá endereço diferente. Entendi. Se esse bebê tiver o teste alterado, ele não vai ser localizado. Bom, enfim, aí o exame é confirmado e, se positivo, ele é encaminhado para consulta e medicação. Então, muito se fala, o teste do pezinho no privado tem 6 doenças, no SUS são 7, agora vai expandir para 50. Existe uma grande diferença. No SUS é um programa de saúde, que é o teste, confirmação, acompanhamento médico e tratamento até a idade adulta. E, doutora, é interessante, eu não sabia dessa informação, pensando a questão da alta dessa mãe, né? Com
menos tempo, que é o que, então, o SUS oferece para que ela tenha todo o atendimento e esteja ali assistida dentro das 48 horas. Mas se ela tiver alta antecipadamente, como você diz, quarto, leito, etc., muda tudo. É muito interessante. Poucas pessoas, eu acho que é por isso que a gente gosta de trazer aqui as situações de forma muito transparente, porque eu acho que é assim que as coisas evoluem. Tem coisas que a gente desconhece, né? E que a gente simplesmente não consegue passar informação, não sabe como ajudar e fazer com que outras pessoas entendam quando a gente também desconhece a informação. Então, agradeço aí sua transparência, né, em contar essa parte para o público. Eu vou colocar agora só uma sonora para a gente ouvir também a respeito de uma outra questão ligada à alimentação, quando a gente está falando dessas doenças raras. E a história é bem interessante, gente, escutem até o final. É da nutricionista Isabel Pelissari. Olha o que ela diz e a gente já volta para responder perguntinhas do público. Olá, eu sou Isabel Pelissari, nutricionista com esclerose múltipla. Hoje eu venho abordar para vocês a vital importância da alimentação adequada para pacientes com doenças raras, como esclerose múltipla, que é a que eu tenho, lúpus, miastenia graves, miopatia central, COR, entre outras, tá? São tantas doenças que fica até difícil eu estar elencando todas aqui para vocês. As doenças raras muitas vezes são de difícil diagnóstico e demandam tempo para identificação, mesmo com avanços científicos que a gente sabe que está tendo evolução, como o teste do pezinho, que hoje analisa muito mais genes, com os testes genéticos também sendo evoluídos, tá? Eu mesma levei 8 anos para receber o meu diagnóstico, então eu compreendo a angústia dos pacientes frente a essa espera. É muito dolorido não saber o que se tem e como tratar. Cada paciente com uma doença rara deve compreender o seguinte: a alimentação ela desempenha um papel crucial no andar, no curso da sua doença, podendo acelerar ou podendo deixar o paciente mais tempo em remissão. Optar por uma dieta balanceada e nutritiva é fundamental para fortalecer o sistema imunológico, reduzir a inflamação e melhorar a qualidade de vida. O nutricionista que vai atender pessoas com doenças raras, ele tem que ser bem sensível aos sinais e sintomas que esse paciente está apresentando, para que ele possa melhorar a qualidade alimentar desse paciente, pois a escolha da dietoterapia vai fazer toda a diferença, seja interal, parenteral ou oral. Tá? E dentro de oral, ainda precisamos entender qual a dificuldade desse paciente junto à mastigação, deglutição e digestão. Então, escolher se a dieta vai ser líquida, pastosa, branda ou geral é fundamental. Incorporar alimentos nessa dieta desses pacientes com doenças raras, ricos em ácidos graxos como o ômega 3 e vitaminas essenciais, como incluindo peixes gordurosos, frutas, vegetais, nozes e sementes, também pode fazer toda a diferença, promovendo uma melhora da saúde cerebral e reduzindo a inflamação deste paciente. Chegamos aqui ao ponto de dizer que um diagnóstico precoce, terapias medicamentosas adequadas e dietas personalizadas podem ser cruciais para melhorar a qualidade de vida. E principalmente em pacientes com doenças raras. Então, se você enfrenta essa realidade, saiba que você não está sozinho. Eu estou aqui com você e que há esperança. Então, consulte um profissional de saúde e explore as alternativas que você tem. Dê o primeiro passo em direção a uma vida mais saudável. Eu espero que eu tenha te ajudado. Até a próxima! Tá aí, obrigada Isabel Pelissari, é nutricionista, eu vou deixar o contato dela para vocês, é o @nutri.belpelissari, tudo junto, nutri.belpelissari, tudo junto, e vai ao encontro do que a doutora falou há pouco, nessa questão de termos profissionais capacitados, muito bem informados, né, para conseguirem dar esse apoio, né, doutora? Vou colocar a perguntinha do público já, então, quem escreveu para a gente na tela, olha lá.
Obrigada, Andréia. Um beijo. Minha mãe foi diagnosticada com fibrodisplasia ossificante progressiva. Então, é o FOP, certo? Corre o risco de desenvolver a doença? Eu sou endocrinologista, né? Então a minha área de doenças raras são as do teste do pezinho, né? As metabólicas. Hipotiroidismo congênito, hiperplasia adrenal congênita. Essa é uma doença em específico. E o que eu posso dizer que do ponto de vista genético, muitas vezes quando você tem um gene mutado, você desenvolve diferentes gravidades de uma doença. Tá. E as doenças raras são assim, a severidade varia de pessoa para pessoa numa mesma doença, né? Então, para essa pergunta, ela precisa procurar um profissional da área. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá? Obrigada, Amora. Um beijo. Além do teste do pezinho, quais outros exames, então, podem identificar doenças raras? Aquilo que a gente estava comentando. Bom, as doenças raras, né, elas estão na área de atuação do geneticista, endocrinologista, pediatra, neurologista. E hoje em dia, as ferramentas diagnósticas de ponta estão tendo uma redução de custos. E é muito comum na prática clínica, se um paciente tem um quadro de sintomas que sugira doenças raras, já se pode pedir o exoma, que é o sequenciamento de todo o DNA. Tá. Mas eu quero chamar a atenção que isso tem que ser feito por um profissional habituado a analisar a doença. É comum a gente ver muitas vezes o profissional, entre aspas, um pouco perdido com o diagnóstico daquele caso e pede um exame de alto custo achando que vai resolver e fica mais perdido. Entendi. Mas hoje o exoma veio muito para facilitar a prática clínica, ou painel de genes que você estuda vários genes ao mesmo tempo. E ele sempre, esse é um exame privado? O SUS faz também. Tem cobertura. Existem no Brasil centros especializados para doenças raras credenciados no Ministério da Saúde. Alguns desses centros têm acesso a exoma. E eu acredito, doutora, que a questão até de planos de saúde, que é sempre importante a gente colocar essa questão também. Eu já ouvi de muitos profissionais, e a gente sabe que isso acontece bastante, profissionais sendo ali até cautelosos na quantidade de exames que pedem, porque tem certo receio de serem retirados do credenciamento do plano de saúde, do tipo, mas por que você, médico, pediu este exame? Então, a pessoa tem direito, ela tem o plano de saúde, só que os médicos que ali estão, eles sentem ali, né, até uma questão de insegurança em alguns pedidos de exame, exatamente por uma questão, porque alguns vão ter um custo maior. Ainda que esta pessoa que tem o plano tenha direito. Você tem toda a razão, né? Agora, o profissional, ele tem que pensar se ele tem a razão, se ele seguir um fluxo diagnóstico que não definiu e se está na hora do exoma. Entendi. Então, ele não tem que ter medo, ele tem que fazer o que é melhor para o paciente. Concordo, doutora. E é bacana que a gente pode contar aqui, então, esse exame é o exoma? Sequenciamento do exoma, ter o painel de genes, né? Que, de forma geral, muitos convênios só aceitam quando indicado por um geneticista. E aqui nós temos outro problema. Muitas dessas doenças raras são acompanhadas por geneticistas. Eu acho que nós precisamos de um incentivo do Ministério da Saúde para a formação desses profissionais. Nós temos no Brasil pouco mais do que 300 geneticistas. Nós temos um geneticista para cada 700 mil habitantes. E o indicado pela OMS é um para cada 100 mil. Então, o Brasil precisa investir na formação desses profissionais. E se a gente pensar que a maioria está alocado Sudeste, Sul, um pouco no Centro-Oeste. Tá. Temos estados da região Nordeste que não tem um geneticista. Olha só. Doutora, eu vou agradecer todas as informações, né, e esses recados. Eu acho que a gente tem que ter a informação para a gente espalhar, para a gente pensar, né? Então fique aqui
fica aqui o recado da doutora Tânia Bachega, que é endocrinologista e ela é também presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. O contato da doutora, então, é o @Tânia_Bachega, é BACHEGA. Tá? Então, @Tânia_Bachega, vocês já encontram todo o trabalho e podem tirar mais dúvidas. Obrigada, doutora, parabéns pelo trabalho, viu? Eu que agradeço. Informação a gente tem que propagar. Eu que agradeço Obrigada. e obrigada Até a próxima, por estar viu? aqui. Até a próxima. Obrigada.